bem-vindos ao nosso Arena Jovem. É muito bom estar aqui com vocês. Queridos, nós vimos no vídeo Samuel falando, né, a gente vem trazendo uma série de palavras com o nome Nenhum Passo Atrás. Na semana passada o Alexandre, ele estava aqui, ele falou sobre um grande homem de Deus, sobre Noé, e hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, nessa mesma linha, trazendo, né, sobre um profeta que não deu nenhum passo atrás, né, Elias. Elias não deu nenhum passo atrás, e a série, né, o nome dessa pregação é Nenhum Passo Atrás, um passo além do medo, para quem gosta de anotar. E antes de começar a falar, entrar na minha palavra, eu quero trazer um pouco sobre a vida de Elias. Quem foi Elias? Elias era um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que era usado por Deus, um homem que tinha uma comunhão com Deus muito grande. E Elias, ele era esse profeta, esse cara que falava com Deus, esse cara que orava. E para falar de Elias, a gente tem que entrar um pouco no contexto da história de Elias. Deus levantou Elias num momento da história onde Israel estava passando por algumas dificuldades, algumas situações que estavam tirando o povo de Israel de perto de Deus, né? Elias foi levantado num tempo onde o reinado estava sobre o rei Acabe, né? Um homem que casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher, ela adorava outros ídolos, ela adorava a um deus pagão chamado Baal. E Acabe foi rei nesse período, onde ele começou a construir altares, ele construiu postes sagrados, né, ele começou a desviar o povo de Israel, o povo santo, o povo de Deus. E Elias se levantou, né, Deus levantou Elias no meio disso tudo. Deus levantou Elias para que ele fizesse a diferença, para que ele falasse, para que ele convertesse, ajudasse a converter aquele povo de Israel. O povo de Israel começou a viver distante de Deus, viver longe de Deus. E queridos, uma coisa que eu quero trazer para vocês, que Deus, ele sempre levanta homens e mulheres, homens dispostos, homens que não negociam seu chamado, homens que não negociam os princípios para falar do amor de Deus, para falar daquilo que Deus tem para o povo. Amém? Deus, ele tem levantado essa geração de homens e mulheres que, mediante as dificuldades, mediante as crises, né, a gente não negocia o nosso chamado, a gente está no Arena, a gente está falando de Jesus, a gente está levando a palavra de Deus para outros lugares. E Elias foi esse homem, Elias foi esse profeta que Deus levantou para fazer isso. A história de Elias começa lá no livro de 1 Reis 17, né? Só que o que eu quero trazer para vocês hoje é que naquele tempo não havia mais profetas de Deus, né? Profetas de Baal estavam por todos os lugares e só tinha Elias, que era um homem de Deus que Deus tinha levantado. E o que Elias fez? Né? Deus, ele deu uma direção para Elias, e Elias, ele desafiou, né? Lá em 1 Reis 18 fala isso. Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Ele fez um desafio, né, para saber quem era o Deus, quem era o verdadeiro Deus. Se era o Deus deles, o Deus pagão, Baal, ou se era o nosso Deus. A história continua falando, e naquele tempo, né, naquele momento da história, Elias, ele teve uma grande vitória. Ele teve uma vitória gigante através da palavra de Deus, através da unção de Deus, né, e ele levou aqueles 450 profetas como prisioneiros, e eles foram todos mortos à espada. A palavra de Deus fala que eles fizeram um desafio, eles fizeram uma prova de Deus, onde eles colocaram um holocausto, uma oferta, e o primeiro Deus que eles orassem e consumissem aquele holocausto seria o verdadeiro Deus. E aqueles profetas, eles começaram a pregar, eles começaram a orar, eles começaram a buscar pelo Deus deles, e o Deus deles não os respondiam. E quando Elias orou, Deus, ele veio com o fogo do céu, consumiu o holocausto, né? E eles descobriram, eles tiveram a certeza que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Amém? Esse texto que eu comecei a falar, ele fala muito sobre algumas características de Elias. Elias era homem de Deus, Elias era um homem que não negociava o seu chamado, Elias, ele teve coragem, ele era ousado, ele sabia a posição dele perante a Deus, ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia o que Deus podia, o que Deus já tinha feito e o que Deus
e que Deus ainda fazia por ele. E assim a gente vai começar a entrar na nossa palavra. Eu quero abrir com vocês a palavra em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 1. A palavra começa assim, ó. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Baal. 2. Aí ela mandou um mensageiro a Elias e disse o seguinte: que os deuses me matem, se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor, acaba agora com essa minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não vai aguentar a viagem. Queridos, como a gente falou, Elias era um homem de Deus, era um homem que seguia os costumes, que seguia a palavra de Deus, que vivia na presença de Deus. Ele viveu aquele milagre, ele viveu aquelas experiências com Deus, mas nesse momento da história, onde Jezabel, procurou matá-lo, onde Jezabel procurou tirar a sua vida, a palavra ela nos fala que Elias ele teve medo, que Elias fugiu, que Elias ele estava cansado, que Elias ele queria morrer, que Elias se sentiu sozinho. Elias era um cara que ele orava e as coisas aconteciam. Elias era um cara que foi lá, orou para que Deus mandasse chover, para que Deus trouxesse a chuva, e isso aconteceu. Foi um homem que orou para converter Israel, ele lutou para que Israel se convertesse, só que naquele momento Elias cansou, Elias parou, Elias teve medo, Elias deu um passo atrás. Elias ele voltou, ele fugiu, ele foi para Berseba, ele se escondeu, ele dormiu à sombra de uma árvore e Deus falou com ele. Elias naquele momento ele perdeu as suas forças, ele queria parar, ele queria desistir. Queridos, e quantas pessoas nós conhecemos que dão um passo atrás? Quantas pessoas nós conhecemos que cansaram? Quantos líderes já passaram pela nossa igreja, pela sua vida, que cansaram, que desistiram, que perderam suas forças? Quantas pessoas a gente vê que foram no revisão de vidas, que vão na célula, que vão na igreja e que desistem, na primeira dificuldade que acontece sobre as suas vidas, elas param, elas se sentem sozinhas, elas pensam em desistir. Queridos, e se eu chego nesse ponto, Jonathan, mas eu cheguei nesse ponto, eu estou cansado, quero desistir. Eu não sei se é o caso de quem está em casa, mas se é o seu caso, a gente vai começar a falar aqui o que eu preciso fazer se eu cheguei nesse ponto da minha vida. Quando Elias chegou nesse ponto da sua vida, Deus veio e falou com ele. E eu quero trabalhar com vocês nessa noite sobre 3 tópicos, 3 pontos, para que você possa sair dessa zona que você se encontra, para que você possa vencer esse medo que você se encontra. E o primeiro ponto é: vença o medo. Elias, ele vivenciou todos aqueles milagres. Elias, ele viveu uma vida que ele foi cheio de experiências com Deus. Elias tinha um passado cheio de testemunhos da maravilha de Deus, daquilo que Deus tinha feito pela sua vida e através da sua vida, por outras pessoas. Mas naquele momento onde ele viu a crise, onde ele viu a dificuldade, onde ele se sentiu assustado, apavorado, onde ele viu que a morte estava perto, ele teve medo, ele fugiu. Queridos, deixa eu dizer para você, não importa qual é a crise que você está vivendo, não importa o que você está vivendo hoje, Deus ele sempre está contigo, Deus ele não te abandona, Deus ele nunca vai te deixar sozinho, amém? Nós estamos vivendo, a Tamara falou quando ela começou, que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de crise, esse tempo que gera um certo medo na gente, um medo pelo que está por vir,
o medo do futuro, o medo do que está acontecendo hoje, mas Deus, Ele não deixou você. Deus, Ele está com você na sua casa, né? A gente está aqui trazendo uma palavra, levando uma palavra para a sua casa, porque nós entendemos que o que Deus fez, né? O que Deus está fazendo, que a situação não vem para o mal, mas vem para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. E assim como Elias viveu aqueles milagres, né? Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto e pense aquilo que Deus já fez pela tua vida. Quantos milagres você já viveu? Quantos milagres você vivenciou na sua vida? Quais as coisas que Deus já fez por você? Lembre-se que aonde existe dúvida, não existe fé. Que aonde a fé está, a dúvida tem que bater em retirada. Não tenha dúvidas, tenha fé. A gente vem falando muito de que a fé vence o medo, e é isso mesmo, né? Esse é o momento da nossa vida, dessas circunstâncias que vivemos, que a fé tem que ser maior do que as dúvidas, do que o medo, né? Esse momento que a gente está vivendo é um momento que você vai vencer através da sua fé. Permita que Deus te tire desse lugar de solidão, nesse lugar que você fugiu, você saiu da presença dEle. Permita-se voltar para a presença de Deus. E o segundo ponto que eu quero falar essa noite, né, para quem gosta de anotar, é saia da caverna. Né, em 1 Reis 19, 9, a Larissa vai colocar ali para nós. A palavra diz, ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E a palavra ela continua, versículo 10. Ele respondeu, ó Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Como eu falei, Elias foi o único profeta que sobrou, não existia mais profetas. Né? E Elias, naquele momento, o que Elias fez? Ele fugiu e ele se escondeu. Elias entrou numa caverna, Elias se isolou. Elias, ele fugiu, ele achou um lugar para se esconder. A nossa tendência do ser humano, a nossa natureza diz que quando a gente está com medo, quando a gente está preocupado, quando a gente está numa situação de risco, o que a gente faz? A gente foge, a gente se isola, a gente se esconde. E quando Deus ele pergunta para Elias ali, no versículo 9, ele perguntou para Elias, o que está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Né? E o que Deus realmente quis dizer, o que Deus falou naquele momento era, Elias, em qual foi o momento que você esqueceu de mim? Qual foi o momento que você deixou com que esse sentimento, com que esse medo tirasse você da minha presença? E é isso o que acontece muitas vezes conosco, né? No meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é fugir, é se esconder, é sair da onde a gente está. Né? No momento que a gente está em crise, dificuldade, o que as pessoas fazem? Fogem, se isolam, se escondem, né? Não vem mais na igreja, não vão mais numa célula, não atende o seu líder, o seu pastor, não deixa ninguém te ajudar. Né? Você diz, ninguém manda em mim, ninguém cuida da minha vida. Né? Porque o diabo, né? O que o diabo quer, o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10:10. Mas a primeira coisa que o diabo faz para te tirar, é te isolar, é te colocar de lado, antes de te matar, antes de roubar a tua vida. Né? Elias, ele se esqueceu naquele momento que maior é aquele que estava com ele do que os que estavam no mundo, que estavam contra ele. Né? Que maior era aquele que estava com ele, que era Deus, do que Jezabel e todas as pessoas que procuravam o matar. E eu tenho para dizer para você hoje, não te distancie, não fuja, né, da presença de Deus, não fuja da vida do seu líder, né, das pessoas que querem te ajudar, da igreja, da célula, porque é isso que o diabo quer te isolar, para depois ele tirar a tua vida. Esses lugares é onde você se sente protegido, é ali onde Deus vai usar esses lugares para te trazer a cura, a restauração, né,
curar a solidão, tirar esse medo, é através da vida do teu líder, é através da vida do teu pastor, é através dessas vidas que Ele vai usar. E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje é sobre voltar ao caminho, né? Volte para o caminho. Como assim, Jonathan? Volte para o caminho. Em 1 Reis 19:15, 1 Reis 19:15 diz assim, ó: Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. 16. Unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. O que Deus quis fazer ali, né? Elias, ele fugiu, né? Ele saiu, porque ele ficou com medo de Jezabel. Ele fugiu, ele se escondeu na caverna, né? E Deus apareceu para ele. Deus veio falar com ele e Deus disse para ele: volta para o caminho, né? Volta para a missão, volta para as coisas que eu te pedi para te fazer, volte para a missão que eu designei para você. Elias, o que ele queria naquele momento? Quando a gente está triste, quando a gente se sente numa crise, qual é a nossa solução? O que a gente quer? A gente quer que alguém venha, nos pegue no colo, né, nos tire daquela situação. Era o que Elias queria naquele momento, que Deus viesse, arrebatasse ele, tirasse ele daquele perigo de morte, né, que Deus levasse ele, ou ele queria ficar só naquele cantinho dele ali. Mas Deus diz para ele: vai, Elias, volte para o caminho que eu te mandei, volte para o caminho, né, continue cumprindo a missão. Preste atenção, o lugar da tua proteção é o lugar da tua missão, é no lugar da tua proteção, é o lugar da tua missão que você está protegido, é quando você está dentro da missão, é quando você está pregando numa célula, é quando você está falando de Jesus para as pessoas, é esse o momento que você está protegido. Não é quando você se isola, não é quando você quando você foge da igreja, você sai dos caminhos de Deus, né? Porque muitas pessoas, quando acontecem essas situações, chega no momento que não dá mais, que as pessoas cansam, que a gente cansa, que a primeira opção que a gente pensa em fazer é sair. Não, eu vou sair da igreja, o meu líder não deve estar orando por mim, as coisas estão acontecendo, né, estão acontecendo na minha vida, né, mas deixa eu falar para ti, é ali que Deus está te tratando, é ali que Deus está usando as pessoas para trazer uma proteção sobre a tua vida. Né, a luta que Elias estava passando naquele momento com Jezabel, é a luta que muitas vezes a gente passa, é a luta que muitas vezes a gente vem passando todos os dias, onde as pessoas não nos aceitam, onde a gente fala que a gente é cristão e as pessoas riem, debocham, onde a gente fala para os nossos pais que a gente é cristão, que agora a gente vai na igreja e os pais olham e dizem: não, mas como assim agora tu é da igreja, tu não mudou nada, né? Ou agora tu é crente, agora tu não faz mais isso, não faz mais aquilo. Elias estava passando por isso, as pessoas estavam perseguindo Elias naquele momento. Por quê? Porque Elias não negociou seus princípios, porque Elias não negociou o chamado que Deus tinha dado para ele, porque Elias foi e fez o que Deus pediu, que Deus mandou, que é ir, que era falar para Israel que eles estavam sendo errados, que eles estavam pecando. Era isso que Deus tinha mandado e isso que Elias fez. E quando Elias fez o que Deus mandou, eles começaram a perseguir e Elias se sentiu sozinho, Elias se sentiu no pior momento da sua vida. Mas Deus diz para ele, né, continue, não pare, lute, continue aonde eu te mandei, volte para o caminho, Elias. Né? Elias só queria ficar em casa, Elias só queria se esconder, né? Elias só queria ficar no cantinho dele, mas Deus disse para Elias: volte para o caminho, Elias, lute, continue, prevaleça, persevere, busque, porque Deus ele tinha o melhor para Elias. O deserto, a situação que Elias passou não era o lugar para que ele morresse. O deserto não é o lugar para que você morra. O deserto é o lugar do teu crescimento, é o lugar onde Deus vai te formar, é o lugar onde Deus vai te forjar, para que lá na frente você venha alcançar e conquistar os lugares altos que Deus tem preparado para ti. Jesus ele fala que no mundo teremos aflições. Jesus ele veio e nos ensinou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, entenda que
o lugar que você está, as crises que você está enfrentando hoje, essas crises não vêm para te matar, mas sim para te fortalecer. É no altar de Deus, é na presença de Deus que você se fortalece. É aqui, é na presença, é buscando todos os dias. Adianta, mas eu não estou conseguindo ir na igreja, né, por causa dessa pandemia. Mas é olhando o culto, é assistindo uma palavra que te edifica, é lendo a Bíblia todos os dias, é orando, é buscando. Porque a gente está nessa crise, nessa situação onde a gente não consegue sair de casa e a gente acha que vai ser mais fácil eu orar, vai ser mais fácil eu ler a Bíblia, e muitas das vezes não é, muitas das vezes fica mais difícil, porque tu tem mais tempo ocioso, tu fica mais tempo dormindo, olhando série, colocando as séries em dias. Eu sou assim, só que em primeiro lugar nós temos que colocar a nossa vida com Deus em dia, realinhar a nossa vida, construir, reerguer o altar de Deus na nossa casa, na nossa família. Então, nós vimos que Elias, ele teve medo. Elias, ele fugiu. Elias, ele parou. Elias, ele cansou. Mas nós também vemos que Elias, ele fugiu para uma caverna, se escondeu, se isolou, fugiu da presença de Deus, fugiu da presença do seu líder, da pessoa que estava perto dele. Mas Elias também ouviu a voz de Deus. Elias também ouviu a voz de Deus e voltou para o caminho. Voltou para aquilo que Deus tinha determinado, tinha ordenado ele, para ele voltar e fazer a missão, cumprir o propósito que Deus tinha estipulado para ele. E depois disso, depois desse momento, no fim da vida de Elias, a palavra nos conta que Elias recebeu o galardão, que Elias foi arrebatado, que Elias foi para junto de Deus. Queridos, eu quero que você entenda que no mundo você terá aflição, no mundo você vai ter medo, no mundo você vai se esconder, no mundo você vai ter momentos que você vai querer parar, vai querer desistir, vai querer largar tudo de mão. Mas lembre-se dessa palavra, lembre-se que Elias, por mais que tivesse difícil, por mais que Elias quisesse parar, você não vai parar, você vai prevalecer, você vai continuar. Então, Elias teve medo, se escondeu, mas ele voltou para o caminho e recebeu o galardão de Deus. E nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua vida, eu não sei se por algum motivo você teve medo, se por algum motivo você desistiu, você se isolou, você parou, eu tenho a certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, que Deus está falando contigo nessa noite, e que essa noite você vai ouvir a voz de Deus, e você vai voltar para o caminho, e você vai voltar para aquilo que Deus tem preparado para ti. Elias, ele estava no meio de profetas, de pessoas que não confessavam a mesma fé de Elias, que tinham outros deuses, outras pessoas que eles adoravam. Mas Elias, ele foi fiel. Elias, ele foi um homem que ele seguiu os seus princípios, seguiu aquilo que Deus tinha para ele. Elias foi lá, orou, um milagre, a provisão de Deus veio sobre a vida dele. A palavra fala, a palavra nos conta que Elias orou e Deus manifestou a sua glória, veio em forma de fogo, queimou o holocausto. Aqueles profetas foram mortos e Elias prevaleceu. Elias, em meio a toda essa circunstância, toda essa crise, ele perseverou e ele avançou. Não basta, muitas vezes a gente fala sobre nenhum passo atrás, a gente está nessa série, nenhum passo atrás, e a gente fala muito sobre não dar nenhum passo atrás, mas não é apenas não dar um passo atrás, é dar um passo à frente, é avançar, é não ficar apenas estagnado, não apenas ficar parado no mesmo lugar, mas sim continuar, sim prevalecer, sim dar um passo à frente, avançar, mas tenho medo, mas eu tenho umas circunstâncias para resolver. Querido, essa é a noite, ouça a voz de Deus, volte para o caminho de Deus, volte para aquilo que Deus tem preparado para ti. A gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre o que eu estou fazendo, a gente muitas vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, a gente foge, a gente se esconde, a gente tem medo, mas Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem algo a mais que Ele está reservando para ti. O deserto não é o teu lugar, o deserto não é o lugar de você fazer morada, e sim é um lugar de passagem, um lugar para você passar e se fortalecer, se firmar os pés. Deus, Ele tem um propósito muito maior para a tua vida. Amém, queridos? Eu quero
quero começar a dar fim nessa palavra, finalizar a palavra. Então a gente viu essa situação que Elias viveu. Nós vimos tudo que Elias passou, tudo que Elias vivenciou. Elias foi um homem que teve um grande encontro com Deus. Ele foi levantado por Deus para cumprir um propósito. Elias, foi usado por Deus para trazer uma palavra para aquele povo. Elias foi usado por Deus para trazer Deus para Israel de volta. Israel era o povo santo. Aquele momento da história, Davi tinha morrido, Salomão tinha morrido, que reinaram durante 40 anos cada um sobre Israel. E Salomão, ele foi um homem que ele deixou a Deus. E a partir daquele momento, não teve mais um rei que serviu a Deus. E quando Acabe chegou, ele estipulou um outro Deus pagão sobre Israel. Mas Elias, através da palavra de Deus, através da direção de Deus, se levantou e disse não, o Senhor, Ele tem um propósito para Israel, assim como Deus tem um propósito para a tua vida, assim como você não nasceu em vão. A palavra de Deus fala que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba e permita. A palavra também nos diz que antes mesmo de você nascer, Deus já te chamava pelo teu nome, Deus já conhecia o propósito que Ele tinha para a sua vida. Querido, o medo vai vir, as circunstâncias difíceis vão vir, a vontade de fugir, a vontade de se isolar, a vontade de voltar, entrar para uma caverna, vai ser grande. Mas Deus, Ele diz, volte para o caminho, volte para o propósito. Deus, Ele é fiel para cumprir o propósito que Ele começou sobre a tua vida. Amém, queridos? Eu vou chamar o pessoal do louvor. Eles vão está tocando um louvor para nós, e eu quero que você pense, que você feche teus olhos, e que você pense, aonde você parou, aonde foi que você teve medo, qual foi o momento da tua vida que você quis fugir, que você fugiu, que você se isolou, que você entrou na sua caverna, que você não quis mais ir na igreja, não quis mais chegar perto do teu líder. Qual foi o momento que você se sentiu mais longe de Deus? Elias, ele teve medo, ele fugiu, ele se escondeu, mas Deus diz para ele, volta para o caminho, porque o propósito que eu tenho para a tua vida não se cumpriu. E Deus, ele te diz hoje que o propósito que ele tem para a tua vida ainda está por se cumprir. Não importa o deserto que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, Deus, Ele te conhece e Ele tem algo a mais para ti, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, em cima desta palavra, em cima dessa palavra que eu trouxe, eu quero te convidar nessa noite a fazer a tua contribuição. A gente não parou, a gente continua a trazer as nossas ofertas, as nossas contribuições. E eu quero te convidar, querido, a gente tem as nossas contas, as nossas, você pode fazer pelas agências do Bradesco, aqui a gente tem a nossa conta, a gente tem os nossos outros bancos, Bradesco, Caixa, Itaú, a gente coloca nas nossas páginas no Instagram, e se você fizer, quando você fizer, você manda o seu comprovante, para a gente estar com controle, a gente ter as nossas... E eu quero te convidar, querido, a fazer essa tua contribuição nessa noite. Eu quero te convidar a você lançar essa semente aqui no altar. Eu sei que você vai estar fazendo e eu quero já orar com você, sabendo no milagre que Deus tem sobre a tua vida. Senhor Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor Deus, toda a contribuição, Senhor Deus. Quero colocar, Senhor Deus, toda a semente nas tuas mãos, Pai. Crendo e sabendo, Senhor Deus, que o Senhor é Jeová Jireh, Senhor Deus, o Deus provedor. Tendo, Senhor Deus, a certeza, Senhor Deus, que nada nos faltará, Senhor Deus, porque o Senhor vai nos sustentar, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor Deus, a vida de cada um. Guarda, Senhor Deus, cada contribuição. Em nome de Jesus, cada semente, Senhor Deus, colocada aqui no altar vai gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, quero continuar, Senhor Deus, nessa presença. Senhor Deus,
nesse local, Senhor Deus, nessa presença de Deus. E eu quero orar, Senhor Deus. Senhor, guarda a vida de cada um, guarda cada casa, cada família, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada família que está nos assistindo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer a Tua presença ser real em cada lugar, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Obrigado, queridos.